vocês mais um Papo Reto, e o Papo Reto de hoje é com ele, José Sérgio Preste, o Zé Sérgio. Zé, obrigado por você ter aceito o convite, Zé. Pô, Adriano, é um prazer, né, com você. Tivemos tanto tempo juntos aí na secretaria e depois você continuou, mas a gente está junto aqui em Vinhedo, né? Legal. Cidade maravilhosa. Eu falei hoje, eu tava comentando com algumas pessoas que eu ia entrevistar o Zé. Eu falei, cara, eu vou entrevistar um cara que jogou na seleção brasileira, mano, jogou no São Paulo, no Santos. E aí, Zé, você com seu jeito, essa sua humildade, e às vezes as pessoas falam, poxa, o Zé agora mesmo no Flamengo, ele falou, cara, ele jogou no Santos. Aí o Flamengo falou assim, será que eu posso tirar uma foto com ele e tal? Ô Zé, essa marca sua, essa característica sua, assim, da humildade de conversar com todo mundo, sempre foi assim, Zé? Ou quando você tava no auge, você era meio chatão, que nem uns caras aí que não gostam de conversar muito com os outros? É uma época diferente, né, Adriano? Não era uma época... Era uma época que você tinha um pouquinho mais de privacidade antigamente, né? Não tinha tanta mídia, não tinha as redes sociais, não tinha, assim, a imprensa era mais ou menos, era só praticamente escrita, né? Então era as revistas, placar, então reportagens, era só por fotografia. E nos jogos, praticamente as câmeras era uma câmera só em cima, né? Então focava só de longe, dificilmente conseguia assim, enxergar a fisionomia. Então você não era tão assim reconhecido na cidade, a não ser aquelas pessoas que viviam do futebol, quando você saía ou ia em algum lugar, algum restaurante e tal, aí o pessoal conhecia, mas pouca gente, não tinha essa tietagem que tem hoje. Zé, mas assim, ó, hoje é inegável, acho que de cada 10 pessoas que a gente perguntar isso, 9 vão falar que antigamente o futebol era mais gostoso de assistir, parece que você vibrava mais. A gente vê jogo hoje que você não consegue assistir 15 minutos de jogo. Antigamente você não conseguia tirar os olhos da TV. Qual a maior diferença que você acha hoje, já? Então, é diferente. Tem vários motivos, né, Adriano? A gente começa a pensar, a analisar por exemplo, o futebol, para começar, antigamente era uma paixão, né? Tanto a paixão do torcedor como a paixão do jogador. Então eu queria ser jogador de futebol porque eu gostava de jogar futebol, né? Então eu entrava em campo e jogava as peladas, mas jamais imaginava em ganhar dinheiro e fazer isso. E se você se espelhava em jogadores do passado, ou até mesmo aqueles que estavam presentes, né? E jogava futebol. Entrava em campo, jogava futebol. É a mesma coisa que acontecia com o torcedor, né? Tinha as torcidas uniformizadas e tal, mas o torcedor também era paixão. No entanto que antigamente nos estádios era meio a meio, né? Ou quando era time pequeno era só... Aqui ia jogar em casa, era só a torcida, por exemplo, do São Paulo, do Santos. Aí se ia jogar fora, é só a torcida do já tinha torcida única naquela... Não. Só torcida que eu digo que quando juntava os clássicos, aí era meio a meio. Então lotava o estádio, né? Então hoje, por exemplo, antigamente, num clássico, principalmente na final, era 120 mil pessoas. Hoje é 50 mil, 60 mil pessoas, né? E os caras acham que é muita gente, né? Então a pressão era grande. A pressão era grande antigamente, mas o torcedor jogava com a equipe. Dificilmente a torcida da sua equipe vaiava contra você. Mesmo no momento ruim? Mesmo no momento ruim, era assim. Eles não iam no estádio, tá? Então o momento estava ruim, não tinha presença no estádio. Agora o momento bom enchia, principalmente há muito tempo que eu joguei no São Paulo, funcionava dessa forma. E principalmente seleção brasileira, né? Seleção brasileira nunca eu vi um torcedor num jogo da seleção brasileira, mesmo jogando mal, vaiando. Caramba, Zé! Não vaiava de jeito. Mas chamava o técnico de burro, ou não? Não tinha essas coisas, Zé. Porque o treinador antigamente também ele não era que nem hoje o protagonista. O treinador hoje quer ser o protagonista. É o responsável por tudo. Antigamente não, o treinador
treinava o time. Ele mal podia levantar do banco, por exemplo, para falar algo, para dar instrução. Era muito diferente do que é hoje. Hoje o treinador sentava no... Tinha essa rotatividade de hoje, Zé? Porque hoje eu vejo times aí que o treinador chega... Pô, no caso do Guarani mesmo, teve um treinador que chegou, perdeu um derby e saiu fora. É meio que o cara ficou um mês no time. Antigamente tinha essa rota. Não existia. Antigamente era assim, um treinador ficava no mínimo um ano, uma temporada inteira, disputava um campeonato. Aí só quando ficava realmente saturado, um grupo muito grande, aí o treinador já não, pelo menos na minha época de São Paulo e de Santos também, não tinha essa rotatividade de treinador. Hoje mudou muito nesse sentido. Isso é prejudicial, a gente tem visto aí, né, que principalmente o futebol brasileiro tá em decadência, você não vê o futebol por causa disso. É resultado, não é trabalho. É isso. Né? Hoje é resultado, hoje não importa, ninguém está vendo. E o interessante é que se faz curso, licença A, licença B, licença PRO da CBF, não sei o quê. Aqui é obrigatório para os treinadores brasileiros, aí os caras trazem treinador de Portugal, traz treinador da Espanha, traz treinador não sei da onde, da Argentina e tal. Aí vai falar os treinadores que são ruins, não é. Ficou um círculo vicioso no sentido de que troca, né? Veio o Jesus lá de Portugal, fez um bom trabalho no Flamengo. Quantos já fizeram um bom trabalho? Exato. Também? Ele fez trabalho porque é modo de lidar com o jogador, né? Não tem culpa alguns treinadores também. Tem muita culpa, porque aqui é uma competição muito grande, né? Você vê aí, cada curso da CBF tem 50 treinadores fazendo, entendeu? Então você imagina, né? E é caro o curso, não é assim qualquer um. Tudo bem, eu acho que tem que moralizar a situação. O cara não pode qualquer um chegar mas também não vamos exagerar, né? E outra situação também que eu parei de falar, porque os caras achavam que eu estava sendo... estava mal no sentido de falar que tem aparecido muitos treinadores de prancheta, né? São acadêmicos, né? Você pode ver, tem vários. Talvez acham que é um tipo de preconceito. Então, aí fala assim, mas existe uma diferença muito grande. O que é um treinador de prancheta? O treinador de prancheta é aquele que saiu da universidade, que sabe muito bem de tática, nunca vivenciou o campo. Né? Nunca entrou no estádio lotado para ver qual é a reação, qual é a emoção de um jogador, qual é a situação, né? Inibe o jogador, principalmente na formação, né? Nas equipes de base, inibe a criatividade do jogador, que é o forte do jogador brasileiro, né? A alegria de jogar futebol, aquele futebol moleque. E acaba, robotiza, né? Que a gente falava, acaba robotizando o jogador com esquema, tudo bem, na Europa, mas nós estamos vivendo no Brasil, cara. Essa é a minha discussão. Um dia, Zé, você vai lembrar uma conversa que a gente teve, que você disse que até o treinamento antigamente era diferente. Hoje o treinamento parece que são máquinas mesmo ali, coloca, né, os aparelhos que acompanham tal, e até antigamente era diferente. O treinamento era correr, era tal. Isso também afeta? Olha, afeta no sentido de que existe muita, assim, como é que eu posso dizer? Essa foi uma evolução física no futebol, né? Então existe antigamente poucos times tinham psicólogo, hoje todos têm. Agora psicólogo, né? Tem situações que eu não consigo entender, por exemplo. Eu como menino, como profissional do futebol, eu sempre sonhei em jogar futebol. Ter como profissão aquilo que sempre sonhou em fazer, em jogar bola, que a maioria dos meninos gostam de jogar bola, vamos dizer assim, e aí chega a um auge, precisa de psicólogo para jogar bola. Precisa de motivação para jogar bola, então fazer um trabalho motivacional. Essas coisas que eu fico doido da vida, assim, né, Zé?
Psicólogo precisaria... Não, precisa psicólogo, pô, então o psicólogo, se o moleque vai jogar bola, não pode jogar bola. Se ele precisa de... psicólogo tá... Existe um problema com o menino, da Ou família. no caso um exemplo assim, Zé, não sei se você vai concordar comigo. No caso dos Chapecoense, o que aconteceu, aquele jogador que o Alan Ruschel, por exemplo. Aí você precisa de um novo... Não, às vezes ele tá com um problema de família, problema com a mãe, problema com a esposa, precisa de um psicólogo, problema com o filho. Aí precisa de um cara para trabalhar. Você acha que o psicólogo seria em casos específicos? Em casos específicos. Até nas equipes que eu trabalhei, principalmente Ituano, Ponte Preta, o São Paulo na base, que tinha os psicólogos, eu até falo assim, pô, vocês querem fazer lá um trabalho em conjunto? Não, precisa ser... O jogador acho que não gosta disso também, não. Não gosta. É que ninguém tem coragem de falar, né, Zé? Não gosta. Eu nunca trabalhei em coisinhas de ficar conversinha aí, não dá muito certo. Né? Então, mas isso aí vem muito de voleibol, porque o que acontece também, existem alguns esportes elitizados no Brasil que talvez precise, são de formas diferentes, cabeças diferentes, faz futebol europeu, mas o jogador brasileiro, é que nem o cachorro vira-lata. Ele vai na luta, ele consegue na luta, aí começa a elitizar, começa a botar muita coisa na cabeça dele, ele vai ter dificuldade. Zé, quando você jogava, quem eram seus ídolos? Quem era seu... Primeiro eu convivia muito com o Rivelino, né? Meu ídolo principal era o Rivelino, né? Ele tinha um parentesco de longe, mas eu frequentava muito o Corinthians junto com ele, quando era garoto, tinha uns 13 anos. Aí convivia, ia em jogos, ia em treinamentos, assim, eu cheguei a treinar algumas vezes no profissional do Corinthians com 15 anos, faltou lá jogadores para fazer um coletivo, acabei entrando e tal, e ele era meu principal, mas eu já tinha uma convivência assim, não sentia tanto, principalmente depois que eu fui para São Paulo. O São Paulo foi uma situação assim, eu não era São Paulino, quando era garoto era palmeirense, aí ia com o Corinthians, os caras queriam que eu virasse corintiano, eu sei. Então, o São Paulo é que eu morava no Butantã, pertinho do Morumbi, e eu jogava no Indiano, no Amador, no Dentinho do Indiano, e lá tinha muitos diretores do São Paulo e tal, e acabaram me levando para São Paulo. Aquela característica sua que hoje, né, Zé, a gente vai falar um pouco sobre isso, que hoje praticamente desapareceu do futebol, mas aquela característica sua de ir pro fundo, aquilo lá veio de onde? Você viu, você sentia um momento? Como que... Não, então, quando eu era garoto eu jogava de tudo, né? Centroavante, de meia, de ponta direita, principalmente eu comecei de ponta direita, né? Com 7 anos, 8 anos, de ponta direita, porque eu era destro mesmo, né? Nem andava com a esquerda direita. Só para subir escada. Aí eu tive um problema na perna direita, um estiramentozinho, e para não parar de jogar bola, futebol de salão, que jogava muito no bairro, eu acabei só chutando com a esquerda, fiquei ambidestro. Assim, foi natural. Caramba! Não teve nada de fundamento, nada disso aí. E aí eu comecei a jogar na ponta esquerda no Indiano. Aí eu fui para São Paulo fazer um teste na ponta esquerda. E aí eu fiquei na ponta esquerda, tendo facilidade para cortar para dentro e para fora, tendo facilidade para cortar para dentro e chutar para o gol, jogar para o fundo da linha de fundo. Agora essa minha característica de ir para dentro, de ir para cima, desde pequenininho, cara. Desde pequenininho, assim... Eu vejo, Zé, vi várias entrevistas suas que eu acompanhei durante essa semana, tava dando uma olhada e tal, quase todo mundo perguntando pra você assim, pô, hoje não tem mais. Na sua opinião também, você acha que hoje não tem mais, ou hoje falta mesmo, a tática do time completo não permite que isso aconteça? Então, a ponta não tem mais. Tem o atacante de beirada. O atacante de beirada é aquele atacante que joga pela beirada, mas ele entra sempre em diagonal. Dificilmente ele faz uma jogada de linha de fundo. Você pode reparar, né? Quem faz, e pouco também, a jogada de linha de fundo são os laterais.
que antigamente não fazia. Ah. Né? Os laterais eles ficavam, porque antigamente jogava com dois laterais, um lateral esquerdo, um lateral direito, laterais mesmo, marcadores, que davam só um apoio até praticamente até o máximo até uma intermediária do adversário, e os dois zagueiros e os dois pontas, um de cada lado, né? O ponto direito e o ponto esquerdo, que fazia a jogada da linha de fundo. Essa jogada linha de fundo, praticamente quase todas as equipes faziam. Se tivesse pela direita, tinha o centroavante, que era o centralizado, que hoje também... Hoje tem até o falso 9, né? Falso 9 que os caras falam. Você pega o do São Paulo, lá, o centroavante lá, ó, ele vai jogar, vai pegar a bola lá na área pequena do goleiro. Umas coisas que a gente é duro de entender. Mas tudo bem, é modernidade. Não vejo modernidade, eu vejo umas coisas assim que... invenções que aparecem, mas que hora dão certo, hora não, né? Então, mas antigamente não, aí eu tinha o centroavante e tinha o ponta do outro lado que fechava. Então, geralmente eram 3 ali dentro da área para esperar, mas isso era a coisa natural. Só que esses pontas, eles iam para cima mesmo, né? Era fundamental, porque todo mundo fala, estava congestionado no meio, vamos abrir o jogo. Hoje não existe mais isso aí, mas também não existe porque não aparece ponta, é porque mudou, né? Mudou, começou lá atrás, algumas situações, um ponta só. O que a gente vê também, Zé, tem alguns lances também que a gente está passando enquanto a gente está conversando aqui, também os jogadores seguravam um pouco mais a bola, né? Hoje o cara chega. Antes você viu que o jogador arrastava um pouco mais a bola, levava um pouco mais a bola, partia. Hoje parece que no time só um tem, só esse pode segurar a bola. Os outros parece isso. Você vê, um time que ainda sempre trabalha mais assim os jogadores e mexe e trabalha um pouquinho mais a criatividade, jogador mais que segura um pouquinho mais a bola, que tenta mais o drible, são sempre a equipe do Santos, pode ver. Verdade. Né? Que sempre teve essa característica. Verdade. O São Paulo, mais ou menos, o Corinthians é mais força mesmo, né? Aquele negócio de garra, de luta. Agora, antigamente também é o seguinte, todo mundo fala, né? Mas antigamente tinha mais espaço, os campos eram mais ruins, né? Difícil, o gramado hoje é melhor. Mas pouca gente sabe, né? Que a gente começa a pensar por que tem pouco espaço. Se você for medir os campos de hoje, diminuiu praticamente na largura 2,5 metros de cada lado. Você pode ver o Morumbi. Por exemplo, no Morumbi, eu lembro que o Morumbi tinha 1,5 metro da linha para a muretinha da pista. Hoje você pode ver a distância, para quem pode reparar no... Por quê? Porque a FIFA padronizou os campos aqui no Brasil do mesmo tamanho da Copa do Mundo da Europa. Então diminuiu o espaço para jogar. Por isso que fica essa correria, é a mesma coisa do futebol de salão, até o futebol de salão aumentou. Verdade. Porque era pequenininho, aumentou, e o campo de futebol, que poderia ser maior, diminuiu. Então ficou essa loucura. Fisicamente, os jogadores estão muito melhores preparados, vamos dizer, entre aspas. Por quê? Também alimentação. Por exemplo, hoje tem suplemento, antigamente não tinha suplemento. Tinha suplemento. Não, tinha suplemento. Água era da torneira. Água, no Morumbi tinha uma torneira do lado. E outra, ela não podia tomar água durante o treino. Tem um episódio, essa eu preciso contar. Teve quando o Zé, ele vai falar um pouquinho do tempo que ele foi secretário de esporte em Vieira. E aí o Zé conseguiu para a equipe de futebol da Secretaria de Esporte Gatorade. E aquilo foi assim, cara, ninguém tinha tal. Aí um dia a molecada lá, aí eu acho que acabou, na hora ia chegar num outro jogo, era um treino aqui na capela. E aí um dos jogadores falou assim, o Zé tava no alombrado.
Aí o Zé falou, mas não tem Gatorade hoje. O Zé falou, vai, eu tomava água e cheguei na seleção. Não, mas é isso que a gente fala. Por exemplo, tem nutricionista. Antigamente, cara, você não podia comer macarrão, nem alface, porque falava que dava sono. Então era caldo de feijão, arroz, purê de batata e bife. Acabou, cara. Refrigerante. Hoje os caras tomam tudo. Tem lá o nutricionista que vai lá, você vai lá num buffet do almoço hoje antes do jogo, você fala, que é isso? Coisa linda. Antigamente não era aquilo lá mesmo, era um PF e acabou. Né? Café da manhã, então, né? Pô, nem tomava café da manhã, ia almoçar, ia pro jogo, era muito diferente, cara. Tudo bem, tá? Hoje a cobrança é maior, né? Cobrança para ser campeão, você tá vendo, né? Negócio de Libertadores, negócio de Mundial. Antigamente não tinha muito nesse sentido. Antigamente, por exemplo, o principal aqui em São Paulo é o Campeonato Paulista. As equipes queriam ser campeões paulistas. Brasileiro não tá. Libertadores, então, quando ganhava eu disputei 2 vezes Libertadores, não tava nem aí com Libertadores. Não existia Mundial na minha época, não existia Mundial. Entendeu? Bom, também se existia eu não tava nem ficava sabendo, que era só aqui dentro do Brasil mesmo, ninguém podia sair pra fora. Né? Pelo menos é assim, no meu auge foi dessa forma. Então esses detalhezinhos mudaram muito o futebol brasileiro, né? A imprensa, né? Tinha imprensa lá, por exemplo, o relacionamento do jogador com a imprensa era direto. Hoje tem assessor de imprensa, tem o problema também hoje, não sei, né? Antigamente não sei como que era isso, tinha muito ex-jogador que ficava na imprensa, porque hoje você tem de ex-jogador na imprensa, e aí o cara vira imprensa, aí mistura, né? O cara mistura porque ele tem um sentimento, aí o nego já não quer dar entrevista porque esse cara porque ele jogou em tal time e tal, né? Não tinha esses problemas. É complicado, né? Antigamente não tinha, a gente não via, por exemplo, na imprensa ex-jogador, era difícil, o máximo que era numa escrita, numa coisa. Hoje tem, e tem muitos, né? Falando aí, comentando tal. E às vezes a gente, por conhecer esses jogadores que ficam comentando, a gente fica meio... Fala assim, pô, esse cara não tem moral nenhuma pra ficar falando, ele nunca nem treinava. Nem treinava, os caras treinavam, não corriam, não faziam nada, ficam cornetando ou ficam falando mal de jogadores que estão jogando atualmente. Né? Então aí hoje, o cara antigamente ia direto no campo, a imprensa ficava em volta do campo. Acabava o jogo, eles iam lá falar com você, não tinha vai ser selecionado. O assessor selecionou isso aí, pô, não tinha nada a ver com isso aí. Mas mudou muita coisa. Qual jogo inesquecível seu? Então, assim, jogos inesquecíveis é difícil a gente falar. Teve um jogo, uma final contra o Santos, que pra mim foi muito, muito bacana. São Paulo contra o Santos. A final do Santos contra... Uma final em 84 foi a do Santos contra... que tem esse gol, eu vou colocar o gol aí, que o narrador critica o Zé, fala, tocou na fogueira! Tocou na fogueira. Não, foi meio na fogueira. Ele falou, pô, ele saiu chiando, foi lá cruzar o meio do gol, depois ninguém... Esse jogo foi um dos nesses. Foi porque por ser uma final, né? Outro jogo foi interessante, São Paulo e Santos, numa final também que o São Paulo não foi campeão, mas eu acabei fazendo um gol que levou pro terceiro jogo e acabei fazendo um gol também. Teve um jogo da seleção também que sempre que eu tava vendo e vai passar alguns lances também que você, eu acho que foi o melhor em campo, não sei se você fez 2 gols. Foi um jogo contra a Alemanha, né? No Mundial do Uruguai, no Mundialito, né? Que teve. Foi um jogo muito. Aí, Zé, o gol mais bonito que você viu. Segundo, eu entrevistei um cara aqui, chamado Rômulo Vieira, ele falou que se eu perguntasse pra você, você ia falar que da história toda era um que o Rômulo fez na sua chácara. Diz que foi o gol mais bonito que você já viu. Vamos botar essa.
Tá filmado? Ele falou que é o gol mais bonito, então, que se eu perguntasse você ia falar desse gol. Não, se não tiver filmado, pra mim não dá pra ver. Mas agora o jogo, na verdade, pra mim, o jogo que você tava falando o jogo mais pra mim inesquecível foi a final de 77 contra o Atlético Mineiro, né? Esse pra mim que foi o primeiro jogo, o jogo foi eu era novo, né? Praticamente tinha 20 anos. Aí foi um jogo que me levou para a seleção brasileira, né? A final de 77 lá contra o Atlético Mineiro o Atlético foi campeão nesse ano. O São Paulo foi campeão em 77. O Atlético tinha sido um ano antes? Um antes ou 2 antes. Sim. E aí nesse ano foi o primeiro título do São Paulo brasileiro. Foi aí que o São Paulo, em termos de torcida, então isso aí para mim foi interessante porque eu fiz parte dessa história do São Paulo, né, de 6 títulos brasileiros, né? Que agora tá difícil para e aí, você também foi um dos jogadores brasileiros que abriu as cortinas no Japão, né? Você, Alcindo, né? Como foi essa ida pro Japão? Então, eu fui praticamente, tava no Vasco da Gama, tinha saído do Santos, tava praticamente com, assim, problema físico no joelho e tal, aí fui pro futebol japonês, futebol amador, né? Era bem amador, praticamente eu fui contratado pela empresa Hitachi, por indicação do Oscar, que trabalhava na empresa Nissan, a fabricante de automóveis. E aí o Oscar me indicou, aí eu saí do Vasco, fui pro Japão, fui praticamente para jogar e para ajudar também na parte técnica. E acabei ficando 8 anos lá, né? Então eu fui praticamente de nível assim, de seleção brasileira, o segundo. Né, brasileiro. Quem foi o primeiro? O primeiro foi o Oscar. O Oscar? O Oscar. Não, veio depois? Bem depois. O Zico também foi 2, 3 anos depois, né? Não pegaram aquela. O Zico pegou um pouquinho da pauleira que era o amadorismo, né? Então, assim, não tinha nada. O pessoal japonês não conhecia futebol. Agora olhando na câmera da verdade, quem jogou mais no Japão, você ou Nil Ramos? O Nil Ramos jogou no Japão? Jogou ele foi aqui no festival japonês e falou, então eu estive no Japão, que eu joguei no Japão. Jogou o Japão quando eu trazia japonês. Pra fazer, ele treinava junto, ajudava a treinar e ele jogava lá. Ele vai comentar que vai estar de sacanagem. Aí, Zé, você com essas, né, com esse currículo fantástico de jogador, treinando o São Paulo na categoria, você recebe um convite para ser secretário de esportes da cidade que você mora. Como que foi esse convite? Então, Adriano, eu meio que eu tava no São Paulo, né? Aí eu não participava nada de política, né? E aí o Danilo veio conversar comigo. Danilo Ferraz, né? Olha, Zé, tal, eu queria conversar com você, tal, tu tá tendo algum problema aí com o secretário de esportes tal, e tá precisando que a gente dê uma moralizada na coisa tal. E aí, você vai? Eu falei, Danilo, complicado. Pra mim, esse negócio de política não encaixa muito bem, não. Não, mas vamos conversar, vamos ver tal. E outra, eu tô no São Paulo, não tem... Você já conhecia o Calu na época? Não conhecia. Não. Conhecia assim de nome, né? De mais... Aí ele falou, vamos conversar com o Calu, tal, vamos bater um papo, tal. Eu falei, até porque eu também estou no São Paulo, eu não vou ter tempo disponível para isso aí, né? Talvez consiga meio período, tal. Falou, não, mas vamos conversar com ele. Aí fomos conversar com o Calu, aí ele fez questão, falou, eu pus as minhas condições, né? Porque falei, olha, eu não vou ter tempo disponível, eu posso tentar ajudar para moralizar uma situação, né? Eu acho que tem credibilidade para isso.
E aí eu falei, vou encarar. Conversei com o pessoal de São Paulo, né? Também falei nas minhas horas vagas lá, a prioridade era lá. Isso, o Calu sabia disso aí também, praticamente todo mundo sabia, né? Você estava junto e sabia também dessa situação. E aí fomos encarar o setor público. O setor público. Difícil, hein, Adriano? Nossa, que dificuldade. Uma coisa que eu nunca fui agredido moralmente. Verdade, teve um rapaz nervosinho que subiu aqui no campo da capela querendo agredir o secretário. Falando que eu era corrupto do que, cara? Que eu tava protegendo. O outro dia ele não sabia nem de Mas é assim, né, Zé? Eu acho que assim, a passagem sua, eu sou suspeito a falar, né? Que eu sou muito fã, porque eu trabalhei com você ali no dia a dia, então eu sabia. Quando a gente trabalha com uma pessoa, a gente sabe as intenções da pessoa, né? Às vezes a pessoa fala, esse cara só quer roubar, esse cara é mala, esse cara... E quando você trabalha no dia a dia, você vê, né, o quanto você quis fazer coisa aqui em Vinhedo e não fez. Talvez se as pessoas ouvissem o Zé na época, a gente até um estádio teria aqui já na capela. Você com lembra? Certeza. Foi feito, né? Isso é uma tristeza... Uma planta sensacional, né? Seria e assim, coisas que a gente conta, as pessoas não acreditam, mas coisas que o Zé enfrentou e eu vi o Zé enfrentar, de querer realmente moralizar o setor público já lá, isso a gente tá falando lá atrás, 2005, 2006. O Zé, ele entrou numa briga com uma empresa que vendeu uma coisa e entregou outra. Hoje o estádio do Aquário tem um campo todo irregular lá no Aquário, porque infelizmente no poder público, né, as pessoas não trabalham como o que o Zé tinha planejado para o campo do Aquário, era para ser o melhor gramado, acho que da região. Então, são situações que deixavam a gente, por exemplo, eu não sou político. Talvez se eu fosse um pouquinho de político, talvez eu conseguisse fazer mais coisas, né? Poderia ter conseguido de repente fazer um pouquinho mais coisas. Mas, por exemplo, você... Ou também teria aceito algumas coisas mais erradas na política hoje. Podia ser que não, mas podia ter um jeito de tentar fazer. Porque eu não concordava com algumas situações e eu batia de frente, né? Eu batia de frente. Por exemplo, essa situação do campo do Aquário. Já foi tudo determinado para não que eu trazer uma empresa, mas uma empresa que eu conhecia, que o preço era justo, correto, bem mais abaixo que o mercado, bem mais abaixo, que de repente apareceu um de paraquedas aí, jogou a grama lá e depois teve que consertar. Gente, o que o Zé tinha planejado, o pessoal do esporte viu, o que o Zé tinha planejado era um campo em que a grama seria colocada de metro em metro, né, Zé? Tudo ia ficar coisa linda. E na época, o pessoal que mexia em campo profissional. E aí, quando uma outra empresa ganha, lógico que o Zé, com o conhecimento dele, quando aquela empresa começou a trabalhar no campo do Aquário, o Zé já viu, peraí, o cara colocava o rolo e jogava o rolo, lembra, Zé? Ia jogando os rolos e colocando de qualquer jeito. E aquilo o Zé ficou maluco, mas ganhou a licitação, não tem como a gente brigar contra isso. O Zé falou, eu não vou pagar, porque esse serviço que o cara fez foi... No fim não acabou não pagando, não mesmo, cancelou. Não mesmo. E o interessante foi o pessoal que eu queria que fizesse o campo, o pessoal que fez meu campo, lá em Dayatuba, né? E que ficou perfeito, né? Fantástico. Eles entregaram o campo pronto, né? Sem problema nenhum, então estava tudo certinho para isso. Não. Aí o cortador de grama também. Nossa, eu arrumei um campo, o cortador de grama, aí apareceram com outro cortador de grama. Eu falei, gente, tá de sacanagem. É difícil você fazer isso. Aí vinha o negócio de que eu também não entendia como funcionava. Aí vinha a Secretaria de Esporte tem não sei quanto por ano para gastar. Pô, vamos gastar, vamos gastar. Mas como pode? Porque você tem que pagar a luz de todos os negócios, só a luz dá não sei quanto por mês. Olha, gente, vocês estão de brincadeira. Aí, nem uma caneta eu podia comprar. Eu tinha que comprar no meu bolso, você lembra? Exato.
Por quê? Porque tinha que ter não sei o quê. A burocracia, parece, né, Zé? Você que vem do setor privado, né? Você tinha, na época você já tinha vendido a escolinha, né? Mas você já tinha o nome conceituado, tanto que até hoje as pessoas chamam de Zé Sérgio, né? Até hoje. O nome foi tão forte na cidade, então você, um empresário de sucesso, né? Um cara que conhecia o meio esportivo, como ninguém. A Secretaria de Esporte, a seleção de Vinhedo tinha uniforme Adidas na época. Lembra? Adidas de verdade. Não é Adidas que o nego vende pra passar de graça, hein? Isso. E de graça. E aí o Zé falou, tudo bem, se a gente consegue isso de graça, por que a gente não consegue comprar? Então, essas coisas que não dá pra gente entender dentro do setor público, quem tá de fora tem uma visão, mas quem passa ali dentro fala, cara, fica tudo amarrado, parece que o sistema amarra a sua mão, bota um cadeado e te vende a chave. Exatamente. É o que o sistema faz pra gente. E o mais interessante é que por trás dessa situação a coisa é diferente. Né? Então é isso que é uma doidaria. Por exemplo, lá dentro da secretaria, você estava junto comigo direto, a porta estava aberta. Exato. Qualquer conversa com qualquer um, não tinha a porta fechada. Você lembra? E eu atendia qualquer um. Nunca fez uma reunião de porta fechada. Não, reunião com esse ou com aquele, com o cara para fazer um trabalho, para fazer isso, sempre a porta aberta. E não tinha, podia passar, podia ouvir, não tinha conversa, não tinha... Esse é o meu jeito de ser, você tá entendendo? Agora, por outro lado, eu tinha um pouco de dificuldade na hora de... vai lá no palanque falar aí, eu tô fora. Mas eu lembro dessa questão do estádio na Capela, quando o Zé apresentou isso aí, eu sabia que aquilo, eu sabia que aquilo era um sonho, né, até da pessoal da Capela. E o estádio, o nego fala, que isso, um estádio na Capela, tá? Mas assim, tinha tudo, o projeto, a planta, o estádio, aqui na praça da Capela já seria com a quadra, né, Zé? Com a quadra coberta, a cancha coberta. Arquibancada, que seria de um lado só, né, da onde tem a quadra de bocha ali, ia pegar até um pouco daquele estacionamento que tinha ali atrás, e o campo ia esticar um pouquinho mais perto do córrego, né? Ali praticamente não ia ter nada, ali ia ter tudo fechado ali, mas infelizmente não... Quase, né, Adriano? Quase. O preço seria assim um recorde, eu acho que no Brasil para fazer um estádio. Foi uma das minhas maiores decepções assim de ter participado, né, de ter visto o seguinte, que eu acho, a minha opinião, com todo respeito a quem estava naqueles anos comandando a política da cidade, na minha opinião aquilo foi crucial para perder a eleição. Acho que se tivesse feito aquilo, porque o grande diferencial em 2008 na campanha foi a Capela, o grande diferencial. Eu acho que aquilo ia dar um boom na Capela, porque era totalmente diferente do que a turma tinha visto. Era uma tecnologia que você tinha trazido do Japão, né? Cara, então, fantástico. Ia ser interessante, porque o problema maior ali é que a secretaria tinha o dinheiro para fazer. Exato. Agora esse dinheiro foi transportado que eu não sei para onde. Entendeu? Aquele negócio de jogar que tá precisando usa na saúde, tira do esporte. Tira, da onde... O problema do esporte é esse, né? Tira do esporte que... Você lembra as escolinhas, a gente pegando uniforme, exato, com as empresas para fazer, nem isso podia fazer. Exato. Zé, você se arrependeu de ter aceito o convite? Não, para mim foi uma experiência interessante. Por mim, eu aprendi muita coisa aí. Talvez... se tivesse... É que ali eu não tinha o tempo disponível para eu poder realmente pegar firme, entendeu? E era cansativo, porque eu ia para São Paulo, né, para Cotia, né, que é mais longe ainda. Aí voltava em Vinhedo com os meus problemas de Cotia, né, porque eu, às vezes tinha que viajar, tinha que fazer e não tinha final de semana, porque tinha os jogos e tal. E aí chegava um pouco cansado aqui. Aí tinha os problemas principalmente os problemas na hora do futebol, né? Exato. E foi uma época também, Adriano, que o pessoal falava muito assim: mas o Zé Sérgio só vai vir pro futebol. Foi onde nós menos demos atenção. Exato. E demos atenção mais aos outros esportes, porque eu achava fundamental isso aí, porque o futebol caminha sozinho, cara.
E outra, caminha desse jeito, né? A minha maior briga era o negócio de nego de fora. O Zé foi o único que teve coragem de cortar os jogadores de fora. Porque eu não via. O que eu ficava aborrecido é o seguinte: pô, tem que ser para pessoas de dinheiro. Não é para ganhar. A gente tem que proporcionar, tá gastando, porque aqui não tinha liga, né? Era tudo a Secretaria de Esportes. E você acaba gastando uma grana do caramba com arbitragem, com campo, com coisa, pra vir nego de fora, pra vir 5 em cada time. Nós fizemos até uma conta, tinha uns 100 jogadores. Eu lembro que eu fiz no levantamento da época, dava pra fazer quase um campeonato com jogador de fora. Jogador de fora. A gente tinha tanto primeira, segunda, terceira divisão, mas tinha 5 negros de fora. Não, vamos cortar. E aí, como tinha safadeza. Aí os caras faziam gambiarra aí. O gato. Fazia gato, nós somos até em pensão, lembra? É legal falar isso aí. Pô, mas o cara morava lá. Morava lá, não mora nada. Tinha um dia o Zé pegou, falou, eu quero ver isso aí, tem um endereço aqui, tem 18 jogadores nesse endereço. O que? A pensão, se o lugar foi lá, não tinha nenhum. Então, você vê como era sacanagem. E isso aí, eu acho que para quem paga imposto aqui, o dinheiro que tem que ser usado, o pessoal de dinheiro. Aí começa a corrupção, né? Exatamente. Aí você fala, né? Aí os próprios organizadores dos times que fazem errado. Eles que estão usando de forma errada para fazer. Por quê? Porque ele quer ganhar. E além do mais, pagavam. Isso que eu ficava doido da vida. Pagava para jogador vir jogar aqui, além do cara vir jogar de fora, ainda ganhava dinheiro. Ô Zé, no meio profissional, a gente sabe o lobby que tem em torno do... Se um dia a gente pudesse... É igual política, né? Uma coisa é o que o cara fala na frente da câmera, outra coisa é o que tá atrás da cortina. E no meio profissional a gente sabe que tem nos times e tal. Você treinou alguns times, né? Eu sei que o time mais famoso que você treinou foi a Ponte Preta, é um dos times mais famosos do mundo. Mas dos times que você passou e tal, como que tá hoje o Zé treinador? Você tá em busca de um outro time? Não? Como que tá hoje você? É o seguinte, eu fiquei 9 anos praticamente na Sub-17 de São Paulo. Eu saí como treinador do Japão. Tá? Lá eu fiquei 3 anos como auxiliar técnico e 3 anos como treinador. Voltei para o Brasil, montei a escolinha em Vinhedo, porque eu não queria ser treinador, porque eu via que aqui era complicado, não existia trabalho, existia resultado. Aí recebi um convite do São Paulo, base eu vou. Aí fui para São Paulo, ganhei vários títulos. Revelei alguns jogadores, você não revela, você faz parte no processo para revelar, mas tive sucesso, Casimiro, Lucas, Oscar, esse pessoal todo, Breno, até o Rodrigo Caio praticamente foi o último de quando eu saí do São Paulo. Aí fui para Ponte Preta, teve também, não consegui ser campeão na Ponte Preta, tinha uma certa dificuldade, mas também a Ponte Preta era um pouco complicado. Porque tinha assim uns esquemas meio difíceis de jogadores que eram colocados, não tinha uma qualidade. Mas teve o Aleph que foi para fora, teve o Jefferson que está no Botafogo de Ribeirão, jogadores Ravanelli que foi para fora, esses meninos. O outro menino aí que está no Red Bull agora, um atacante é o Leandrinho, a última Taça São Paulo, mas era um time que eles cobravam demais. Aí o São Paulo, a minha saída do São Paulo foi meio complicada, porque foi problema de diretor, briga de diretor, umas coisas assim meio difíceis, aí acabei saindo de São Paulo. Aí o último foi o Ituano. O Ituano foi uma decepção no sentido de que, olha o menino Martinelli. Martinelli, nós fizemos um trabalho com ele, menino, não vou falar que formamos o Martinelli, mas fizemos um trabalho que fez um up no Martinelli. Por essa venda para o Arsenal foi em função do trabalho que foi feito. Porque ele trabalhou comigo um tempo no Sub-17, aí
o profissional andou pegando para a Copa Paulista, aí ficaram decepcionados com ele, menino de 17 anos, ser protagonista direto não dava, aí ele teve problema. Aí voltou pro Sub-20 na Taça São Paulo, aí eu assumi a Taça São Paulo, aí tive que conversar com o pai, até mesmo com o Juninho, pra fazer a cabeça do menino, pro menino voltar a jogar. O menino voltou a jogar, foi vendido pro Arsenal. Aí de repente você vai trabalhando, o cara fala obrigado por telefone, saiu o Juninho, aí por telefone fala obrigado, foi bom, tal, no começo do ano passado. Então são situações que acabam te decepcionando no sentido de que fala, pô, é esse o trabalho? E a gente tem visto também, né, Adriano, que no profissional é pior ainda, mas na base antigamente não tinha isso aí, e agora também está acontecendo a mesma coisa, em busca de resultado, né? E no profissional você vê, o cara, pô, fica 3, tá? Aí de repente ele é o herói, aí o Mancini no Corinthians é o herói, daqui a pouco perde 3 jogos e não presta. Aí o Diniz no São Paulo, pô, não sei o que, pô, agora é uma porcaria. Aí muda tudo. Eu me decepciono em relação à direção, né? Os dirigentes estão muito complicados. A gente começa a falar assim, pô, tá difícil um relacionamento com o dirigente. Por exemplo, o Zezinho, meu filho, teve com o Elano no Figueirense. Aí, pô, o Figueirense não paga ninguém, né? Os caras querem exigir o quê? O Zezinho ficou lá 3, 4 meses, só gastou, não recebeu nada. Como é que vai dar? O Elano também não recebeu nada. Ainda pegaram o Covid, aí pegou um time revoltado que não recebia dinheiro. Aí tiveram problema, aí conseguiram contratar o patrocinador máximo. Não, aí conseguiram contratar alguns jogadores. Assim, aí os jogadores estavam começando a entrar no esquema, aí mandaram embora. Aí entrou o Jorginho. Aí, agora o Jorginho vai. Caiu para a Série C. Então aí os dirigentes põem a culpa no treinador. Eles mesmos não fazem as coisas corretas, entendeu? Zé, o nosso programa ele tem um quadro chamado Fala na Cara. É uma pergunta que a gente faz, se você quiser responder, você responde, se você não quiser, você pula. Até agora ninguém nunca regou. E eu vou perguntar pra você. Fica à vontade. Não, Zé, você tem uma mágoa com o São Paulo Futebol Clube? Então, guardo sim. Quando eu jogava, eu tive alguns problemas no São Paulo, né? Assim, problema de contusão, houve a troca da minha ida para o Santos. Hoje, a mágoa ficou naquela época. Hoje não, né? Hoje eu entendi a situação, né? Eu só saí do São Paulo naquela época, fui trocado pelo Pita, né? Eu e o Humberto pelo Pita, pelas minhas condições físicas, né? Porque se eu não tivesse problema físico, jamais o São Paulo tivesse, pô, em 80 fui o melhor jogador do Brasil, tava voando em 81, mundialito e tal, não sei o que. Aí teve aquele problema do doping no Naldecon, de São Paulo. Algumas pessoas me culparam, mas foi o São Paulo que me medicou, né? Foi ele que conduziu a situação, não tinha nada a ver com isso. De repente eu fiquei numa situação meio complicada, mas não deu em nada, não teve problema nenhum. Aí saí de São Paulo, tal, voltei para o São Paulo, na base do São Paulo, sub-17, ficava 9 anos. Aí de repente, assim, ó, não, o Zé não serve, né? Tipo assim, não é mais importante, né? E são coisas que a gente não consegue entender, né? Como é que funciona. Mas hoje não, hoje, pô, tá porque na verdade essa mágoa foi, eu amadureci essa situação, né? Hoje, pra mim, não existe mais houve, né? Como houve também, de repente, em algumas situações do Santos, como houve na Ponte Preta. E aí, Zé, outra assim, e na seleção,
aquela seleção de 82 ali, aquele momento mágico do Brasil. O que você acha assim na seleção? Alguma coisa que te deixou triste de ter não ido bem em algum jogo que era um jogo chave, ou ter machucado? Não, para mim foi a contusão, Adriano. Eu acho que assim, eu em 81 eu estava na seleção, estava revezando com o Tele, praticamente eu e o Éder, mas eu terminei como titular nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? E na Europa, na volta eu fiquei em São Paulo, porque tinha uma fratura no braço, aí eu recuperei, estava recuperando do braço, aí torci o joelho, aí foi um ano praticamente, aí fiquei fora da Copa do Mundo de 82. Eu perdi a Copa do Mundo, mas o que fica na minha cabeça é o seguinte: se eu tivesse naquela Copa do Mundo, a coisa ia ser um pouquinho diferente. É mesmo? Porque a gente começa a analisar, depois de amadurecer algumas situações, qual era o atacante agudo que tinha naquela seleção? Agudo? Ninguém. Por exemplo, o Éder, um baita no jogador, indiscutível, mas ele era um meia. Isso. Chutava bem pra caramba. Chulapa não era um atacante agudo. Não era, Zé. Não, eu ia falar Chulapa. Não, Chulapa é um centroavantão, que depende de outros. Era pra ter ido o Careca também. O Careca machucou, porque o Careca é agudo, é diferente. Pela direita era o Paulo Isidoro. Aí tinha Zico, tinha Sócrates. São jogadores amadores, uma qualidade excepcional. Agora, vamos dizer, um maluco que partia pra cima. Se eu tivesse naqueles jogos uma opção, ou tivesse jogando, eu tenho certeza que se eu tivesse lá eu estaria jogando, porque eu tive a oportunidade em 78 eu fui, mas não tive a oportunidade, né? Eu acabei ficando no banco um ou outro jogo, mas não participei. Mas em 82 seria a minha seleção, se eu tivesse, seria o meu ano, e eu acho que iria ajudar muito o Brasil naquela, porque encaixava bem nos jogos que tivemos aqui na eliminatórias, com o Zico, com o Sócrates, por eu chegar, esses caras enfiando a bola para mim com a minha velocidade, com a minha habilidade, eu ia chegar e arrastar todo mundo lá. Então eu acho que isso aí para mim na seleção é isso, mas não tem, assim, foi situação, foi um acidente ficou mesmo. Uma frustração. Não, seleção não, foi realmente, foi uma coisa assim, que um acidente. Aí Zé, alguns órgãos de imprensa cometeram muitas injustiças com você nessa questão do Naldecon, nessa questão, muitos órgãos de imprensa. Você acha que depois, anos depois, o que aconteceu com a Thaíssa, aquilo lá que a Thaíssa corrigiram uma injustiça, né? Que a Thaíssa era para ser medalhista lá, não foi, e depois foi corrigida a injustiça. Você pensou em algum momento nisso? Falou, pô, a injustiça que fizeram comigo, talvez hoje corrigiram uma justiça? É interessante, porque naquela época a imprensa convivia com a gente, né? Não é diferente de hoje. Os caras não sabem. Antigamente, se era da imprensa, você conhecia minha vida. E os caras, o que marcou, o que foi um erro mesmo, foi da federação, né? Por exemplo, quando eu fiz o exame do doping, que foi depois do jogo internacional de Limeira, eu colhi o material, mas assim, ingenuidade, até cheguei pro Dr. Osmar, que falei, Dr. Osmar, que ele era o chefe do doping, né? Falei, Dr. Osmar, eu não tô conseguindo fazer mais, tá bom isso aqui? Ah, tá bom, Zé, pode ir. Aí depois o cara veio e me tira de um jogo, né? Do jogo contra a Ponte Preta, que era no Morumbi à noite. Na pré-eleição, o Carlos Alberto me chamou, você não vai poder jogar porque você tá ficando louco. Pô, e eu não apareci não, fiquei lá até com o Osmar Santos na rádio lá, comentando o jogo, tal, não sei o que lá, até o presidente de São Paulo, o diretor da Laura, falou, não, Zé, não vai embora, fica aí. Então, não, vou ficar aí. Aí foi aquele auê, na manchete, no mundo inteiro, né, Zé Sérgio dopado. Pô, você pega
né, um cabeçalho daquele jornal, que só aparecia no jornal, ninguém sabia, não entendia nada, às vezes nem lia, aparecia na banca e olhava lá. E foi complicado, passei uma semana muito difícil, sabe? Fui depor na federação e tal, e não sei o que, falou, ó, não tem nada. Aí o doutor Osmar, que foi o meu testemunho, né, de que, pô, se eu tivesse tomado alguma coisa, não ia dar, não queria nem fazer, não ia dar um jeito, né, que a gente sabia que os caras, aqueles que tomavam, que na época existia muito, pegava material de outro, tal, essas coisas todas. E você foi na inocência, não é possível. Ele é muito burro. Aí até achei que na época eu falava que alguém do Corinthians que fez algum corintiano que fez alguma coisa. E aí deu esse problema. Aí veio, mas acabou, né? Porque aí depois veio o Mundialito. Mesmo assim, depois que eu tive a contusão, muita gente, a mídia e algumas pessoas confundiam as coisas, sabe? Falavam que era por causa do Naldecon que eu tinha problema, né? Outros falavam que eu jogava bem por causa do Naldecon, outros falavam que eu parei de tomar o Naldecon, aí eu comecei a jogar mal e não via as contusões, quer dizer, houve uma série de situações, mas o tempo é o dono da verdade, né, Adriano? Então veio o tempo, olha, a minha vida, quer dizer, não tem nada a ver. E a gente foi presenteado por essa situação da Thaísa, né? Até mesmo por genética, né? E se alguém tivesse a dúvida em relação à minha genética, exato, porque eu corria, porque eu usava alguma coisa, tá aí minha filha, que era velocista e filha, né? E que de repente vai para uma Olimpíada e de repente fica em quarto lugar com umas situações. Mesmo ter ficado em quarto lugar já foi um prêmio, porque saiu fora, os Estados Unidos saiu fora o que era forte lá também aí, da turma do Bolt lá da Jamaica saiu fora também. E aí eles ficaram em quarto lugar, quase ficaram em terceiro, né? Por uma situação. E de repente, depois de 8 anos, aparece uma situação dessa. E a gente acaba, porque o filho da gente sendo premiado, a gente acaba sendo premiado em dobro, né? E a felicidade que a gente teve em relação à Thaísa foi muito grande. Tem uma filha medalhista olímpica. E ela tá colhendo fruto até hoje, né? Hoje teve que sair faz um trabalho para a Federação Paulista, o COB aqui em relação, naquele Olímpicos, né, da Caixa Econômica, então essas coisas todas aí é muito interessante. E aqui a gente sente maior felicidade porque a gente conseguiu, com a alegria que a Thaísa deu, eu imagino a alegria que eu dei para os meus pais, entendeu? Em ser em Copa do Mundo, em Seleção Brasileira. Eu vi você lá na TV, né? Um toque, um gol, uma comemoração. Zé, a gente está caminhando para o final aqui. O José Sérgio Preste. Sei que você é um cara cristão, muito temente a Deus. O que você acha que está acontecendo com o mundo aí, com essa pandemia, Zé? Tá difícil, Adriano. É complicado. A minha vida, sinceramente, não mudou muito em relação a essa pandemia, em termos de casa, de sair, de fazer aquilo. Existe uma preocupação, né? E hoje eu tenho a felicidade de ter os meus netos, né, em casa. Hoje tá os netos, os filhos, praticamente estão todos eles em casa, então não teve uma mudança, mas a gente tá uma bagunça, né, Adriano? Você vê que a gente não sabe, é uma mistura de interesses políticos com medicina, briga política, com interesses da medicina por grana. Isso gente morrendo, e os comandantes perdidos, né? A gente vê que os caras não estão usando, sabe? A
gente não tá vendo um bom senso, um consenso em relação às atitudes que tem que tomar. De repente eles se fecham entre eles, tomam uma atitude errada. Aqui no Brasil, principalmente, e fora também, desde o início já está tomando atitudes erradas. Aí volta atrás, depois toma uma atitude também errada que não deu, aí acaba prejudicando esse, prejudicando aquele. Paralisa a economia. Paralisa a economia. Gente, é uma coisa que tá difícil. É difícil de entender, né? Você falou, né? Só Deus mesmo, cara. Aí você vai falando, Deus tá alheio a essa situação. Não tá, cara. Ele não tá alheio a isso aí. Ele tá sabendo, porque uma coisa a gente tem certeza. Vidas perdendo, mas está tudo sob no controle. Tudo sob o controle de Deus. Isso eu tenho convicção absoluta, né? Que nada se eu tô vivo, é dele. porque Ele me quer aqui. E aqueles que estão partindo, com certeza também, seja do modo que for, tá tudo no controle dele. Agora, a maldade não está no controle dele. A maldade é o ser humano que está fazendo. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Você escolhe fazer maldade, agora ele está aí. Agora... Você é nascido onde, Zé? São Paulo, capital. São Paulo? São paulistano puro, do Butantã. E você vem pra Vinhedo quando? Então, eu vim em Vinhedo depois que eu voltei do Japão. Você conheceu Vinhedo? Conheci Vinhedo porque que eu vinha muito para Vinhedo na chácara do Rivelino, que agora é que atrás do São Joaquim, né? Na Estrada da Capela. É. Aí, não, é lá na... mas a gente passava na Estrada da Capela, tinha quem andava no ônibus da Capela falava assim, aqui é a chácara do Rivelino. Então todo mundo que passava na Estrada da Capela é a chácara do Rivelino. E aí eu vinha já desde 75 que tem essa chácara. Aí, interessante que em 79 eu conheci a Luciane, que era a prima da esposa do Rivelino, que era de Campinas. Aí nós começamos a namorar em 79, aí casamos, moramos em São Paulo e tal, e depois eu fui pro Japão. O Hermas, Dr. Hermas, ele é tio da Luciane, que trouxe o pai da Luciane para morar aqui em Vinhedo, que morava aqui já no Vista Alegre. E quando eu estava no Japão, acabei comprando um terreno no Vista Alegre, construí no Vista Alegre. Quando eu voltei, vim morar para Vinhedo e pretendo morrer aqui em Vinhedo. A gente passava para ir no clube, né? A gente ia no Vista Alegre. O Danilo Manente deixava nós entrar no clube pra jogar bola lá. Na frente do Danilo. E a gente passava assim, aí a turma falava, aqui mora o Zé Sérgio. O pessoal falava até baixo quando passava na frente. Eu lembro que a galera tá toda gritando, aqui mora o Zé Sérgio, uma esquina, aqui mora o Zé Sérgio, aqui mora, velho, meio que aquela coisa. E aí você construiu ali o centro esportivo. Essa ideia do centro esportivo também foi você vendo o terreno, vendo... Não, então, a ideia do centro esportivo foi uma coisa interessante. Eu morei para Vinhedo, minha ideia ainda não estava pensando, tinha planos para ver o que queria fazer. E um primo da Luciane montou um kart cross ali do lado que era o Já, né? Já, E aí montou um corte, uma barulheira aí. Tinha uns sócios lá, ele falou, Zé, me ajuda aí e tal, aí eu acabei entrando, nossa, quase fiquei louco aquele negócio lá. Uma poeira do carão, uma barulheira, só reclamação. Uma vez pegou fogo no espelho. Quase fui preso, né? Os caras queriam... Falei, mano, tá louco. Aí eu falei assim, acabou. Eu vou... Aí terminei e falei assim, vou montar uma coisa que eu sei, aqui a escolinha. Aí montei o Zé Sérgio Sócrates, né? E ali na época, interessante, né? Que era novidade, gramado sintético e tal, e Vinhedo tinha muitos garotos jogando. Pô, Vinhedo era bom demais no campeonato da molecada, né? Nossa. A gente pegava o uniforme amarelo, rajado, preto de 17. A Vila, o Aquário, nossa, tinha time pra caramba aí, a molecada chegava final de semana, a cuíca roncava nos campos aí, né? A gente na escolinha montava 3, 4 times para disputar o campeonato, muito legal. Mas aí foi essa ideia da escolinha. Aí ficou. Quanto tempo durou a escolinha? Durou 10 anos, né, comigo.
Foi até 2012, né? 2012 de 97, né? Nossa, que bacana. Zé, a gente vai encerrar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que passaram a conhecer um pouquinho mais você. Eu já conheço, quero deixar publicamente aqui o que eu falo sempre, Zé, que ter trabalhado com você foi uma honra muito grande pela pessoa, pela sua história, e quando a gente encontra essa humildade. Você podia ser um cara mala pra caramba com toda a sua história, mas a sua humildade, a sua forma de trabalhar, eu acho que o que depois eu me tornei secretário de esporte na cidade de Vinhedo, mas muito do que eu aprendi foi com a sua permissão, porque você dava liberdade para a sua equipe trabalhar, você só queria ver o resultado e ver as pessoas trabalhando. Então eu me senti muito honrado de ter trabalhado contigo. Então se eu cheguei a ser secretário de esporte, se eu tive esse currículo esportivo, você também faz parte disso. Então é um agradecimento público também que eu faço aí, e deixo à disposição para você deixar uma mensagem para as pessoas que gostam de você, Zé. Não, você ainda ficou melhor que eu, né? Porque você narrava as coisas. Você chegava, dava um microfone pra você detonava. Se desse microfone pra mim, não saía nada. Não, isso aí... Eu chegava com o microfone perto dele, não. Falar eu não vou não. Falar eu não vou. Ele não vou. Foi o primeiro... E uma característica, quando eu fui secretário, e isso muitas pessoas me elogiavam, mas era uma característica que eu via no Zé. A turma falava assim pra mim, tinha lá a final tal, entregava o troféu e eu não ia tirar foto. O pessoal falava, não, o pessoal lá que tem que tirar foto, os políticos, o vereador, o tal, eu não vou, deixa os caras lá. Aí o cara, mas como? Eu falei, aí eu lembrava do Zé. O Zé chegou um dia e falou, por que esses caras brigam pra tirar foto? Que era uma briga, Zé, pra entregar a medalha de tirar foto. Nossa, que era brincadeira. Se você não colocava o nome de alguém, se não falasse o nome de alguém na final, você lembra, Zé? No outro dia tinha um batalhão lá reclamando. E o Zé nunca. Teve dias o Zé chegou lá na arquibancada, conversava com o pessoal, e depois a turma vinha falar assim, pô, o secretário chegou e ninguém falou, tal, só no final que foi ver. O Zé, se fosse outro que chegasse no campo e não falava, isso era assim meio que, era do Zé, isso, ele não brigava para tirar foto. Se aparecesse no jornal uma foto lá e não aparecesse o secretário, tinha secretário que dava um treco, né? Tinha política, o Zé queria que acontecesse o evento, que as coisas acontecessem em paz, isso eu carreguei mesmo de você, né? E o Zé era mesmo, você chegava com o microfone, mas não, deixa o palanque pros outros aí, né? Ah, mas sempre foi assim, viu, Adriano? Assim, mesmo quando jogava, assim, não era muito de querer, principalmente depois, porque tem gente, tem ex-atleta principalmente, que não consegue ficar sem os refletores, né? Tem que estar aparecendo, tem que estar fazendo. Você pode ver, é difícil, não, tem o Instagram e tal, mas é dificilmente, só coisa muito importante, não, é o meu jeito. Eu tenho que contar uma história que o Zé vai contar pra vocês. O Zé, eu vou contar um pedaço e o Zé vai contar essa história. Teve inauguração do campo em uma cidade aqui da região, não vou falar a cidade, mas... E sempre chamam ex-atletas pra jogar na seleção de Master e tal. Aí o Zé ia lá, eu falei, Zé, deixa eu ir contigo. Eu fui lá com o Zé. E o Zé foi... E foi um grande amigo junto, foi o senhor Alair Guimarães, né? Que comentou lá, vai receber o Zé aí. Alair, eu vou ter que contar essa história. Chegou no vestiário, o Zé, os caras lá, aquele dia foi um dia fantástico, né? Porque naquela época não tinha Facebook pra eu postar, que senão eu ia tirar foto com todo mundo. Aqueles caras, eu falei, os caras da seleção brasileira. Eu me sentia no álbum da Panini, ali vendo aqueles caras. Daqui a pouco eu olhava o Alair, vestido de... Aí eu falei, ô Zé, a gente não conhecia muito o Alair, eu falei, Zé, o Alair jogou, o Zé falou assim... Ele vai falar que ele é não sei o que, Pimenta, né? O Dair, como que foi isso? Nossa, ele é terrível, aí ele pega e fala, aí os caras ficam perguntando quem era... E esse aí, não, eu sou médico. Aí os caras querem fazer consulta com ele lá. Falou, doutor, tô com... Então, falei, eu tava tomando banho, ele falei, eu não acredito. Eu sou médico, mas ele sempre ia, cara. Não jogava nada, né? Aí eu
a hora que ele pegou na bola, assim, um cara falou assim, aquele ali? Não, aquele ali é o Odair Pimenta, que jogou não sei onde. Os caras falam o Odairzinho, né? Que era o Odairzinho. Que ele era loirinho, mas nossa. Mas que papo bacana, queria agradecer mesmo aí você ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Pô, eu que agradeço pô, essa cidade é maravilhosa, né, cara? Fazem 26 anos que eu tô aqui em Vinhedo. Ficou meio bem movimentado, mas continua sendo a cidade de Vinhedo, né? Que é uma cidade sensacional, pessoal sensacional, e a gente pretende ficar aqui. E esse pessoal que está chegando, que já está convivendo, já conhece a gente, esse pessoal que está chegando, é uma cidade bem acolhedora, bem bacana. E a gente, né, nesse papo aí... Falei aqui com ele, Zé Sérgio Preste. Até a próxima, gente! Até mais, tchau, tchau!